novo, mais um podcast Dialogando com meu brother e parceiro, É nóis. Efraim Lucas aqui. E hoje um dia especial, porque nós prometemos no podcast passado que hoje nós convidaremos um policial, mas não só um policial que de fato ele representa o anseio da comunidade, que é um policial que prende vagabundo. Então, hoje... E hoje nós estamos aqui, nós iniciaremos o nosso bate-papo, o nosso Dialogando, mas antes, lembrando, você precisa fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, @Dialogando, e também você precisa acessar o nosso Instagram e nossa fanpage, que é Dialogando também. E a gente tem um bom diálogo aqui nesta noite para batermos um bom papo com Cabo Fernando Ferreira Batista. Seja bem-vindo. Fernando Pereira. Pereira aí. Ó, Pereira. Não tô errado, hein? Não tô errado, hein? Nossa, Perdão. Seja bem-vindo. muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Conversar é sempre bom, ainda mais conversar com pessoas que a gente admira, né? Queria deixar aqui também a satisfação de estar nesse local conversando com os senhores. Uma pessoa que o Dinho eu conheço há mais tempo, né? Quase da família, mas eu tive a curiosidade de pegar e olhar as redes sociais lá e também ver que estou com pessoas da mesma índole, do mesmo caráter, com pessoas cristãs, pessoas que têm Deus no coração, e hoje em dia, ainda mais por conta do nosso assunto hoje aqui, que é tão pesado, segurança pública, né? A minha vida profissional, Deus é muito importante para que esse tipo de problema social ele seja nunca será resolvido, né? Desde a época de Jesus, a violência ela acontece, mas que ela seja controlada e que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa com relação à oportunidade de ter segurança, né? Hoje em dia a segurança ela se tornou um grande, como se diz, grande comércio, né? Geralmente quem vai ter acesso à segurança de qualidade é quem tem condição de pagar ela de forma particular. E a gente, como é de origem humilde, a gente é humilde, tem familiar que vive nesses locais de grande concentração de violência, né, de índice de violência. A gente tem essa preocupação e também sempre que tem oportunidade, cada assunção de serviço, cada momento de reflexão, a gente pede a Deus e particularmente eu agradeço também aos senhores por usarem, né, o dom que tem, né, de serem pastores aí e orarem sempre a Deus para que isso aconteça e a gente viva um pouco mais feliz com relação à nossa segurança e das nossas famílias. Isso é muito bom poder ouvir isso. Mas a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Cabo Fernando, nós queremos saber qual o período que você ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sua paixão. Cheguei a ler algumas coisas em relação à tua pessoa e eu vi lá que desde muito cedo você tem essa paixão com a Polícia Militar. A minha identificação com a PM, ela foi até um pouco tardia. Foi cedo porque hoje eu sou um homem com 34 anos, né? E isso me foi despertado aos 18 para 19, quando eu ingressei na PM. Eu nunca tinha cogitado isso aí antes de estar num curso de formação, como seria a vida policial, apesar de ter 3 tios que já eram da Polícia Militar, nunca tive esse sonho, né? Como hoje em dia muitas pessoas têm e compartilham isso comigo, eu não tinha esse sonho. Eu sou de família humilde, muito cedo eu já trabalhava, era adiantado na escola, ou seja, a minha maturidade ela acabou chegando também mais cedo por conta disso. Entrei muito cedo na escola, eu era 1 a 2 anos adiantado, algum ano
estava ano e alguns meses no, no que é o geral, né, de uma criança. Eu com 14 a 13 anos já trabalhava e já tinha uma rotina de vida diferente do que hoje é a rotina de uma criança de 14 a 13 anos. Perdi também um pouco da infância e da adolescência por conta disso. Mas nesse período aí foi quando eu acabei conhecendo a mãe dos meus filhos mais velhos, comecei a namorar e precocemente eu fui pai, com 16 anos. Então acabou que eu poderia fazer como muitos aí fazem, né? Fugir à responsabilidade. Eu sou filho de pais separados, eu tinha isso muito comigo, de não dar a mesma vida para o meu filho, né? De não ter contato com o pai. E eu também, na época, muito novo, tinha também uma boa relação com a mãe das crianças. Fomos morar juntos. Mas eu tinha que me sustentar, né? O serviço que eu fazia na época era final de semana, uma diária em quiosque, e não era nada para sustentar uma família que eu estava iniciando precocemente. Quando eu estava nessa época de 16 anos que minha filha nasceu, eu já estava cursando a faculdade. Mas acabou que a faculdade eu precisava trabalhar. Eu fui à Secretaria de Educação, que eu cursava matemática, fiz a inscrição para dar aula em designação temporária. Iniciei, dei até 2 semanas de aula lá na escola Hilda Miranda, em Porto Canoa. Hoje, quando eu passo lá, eu recordo muito disso. Mas quando foi fazer a efetivação do contrato, a diretora ela pegou e falou comigo que não poderia, porque eu era menor de idade e tinha essas dificuldades, né? Questão de legislação. Passando por isso, eu tive que abandonar o curso, né? Porque eu precisava me sustentar e sustentar a família que ia começar. Passei a trabalhar como auxiliar de mecânico de refrigeração. Fiquei numa empresa aí por alguns meses trabalhando com isso, um contrato de experiência, né? Uhum. Aqueles de 90 dias. O contrato acabou, não houve recontratação. Na época, o dono da empresa ele teve que fazer alguns ajustes, porque ele tomou um prejuízo lá com um acidente e tal, e não tinha como ele me contratar. Peguei e fiquei fazendo um bico aqui, outro ali, e tentando se virar como podia. Quando um dia eu peguei e vi no jornal lá, o concurso da Polícia Militar. Eu já tinha um ano e pouco que eu tinha encerrado o ensino médio, 1 para 2. E aí eu peguei e falei, pô, às vezes é uma oportunidade. Na época, o salário da polícia não chegava... Tipo assim, era coisa de R$ 1.000. Mas na época era dinheiro... Quantos anos isso? 2006. Eu lembro que meu salário na empresa lá de refrigeração era 300 e poucos reais. O salário meu. R$ 1.000 já era considerável, né? E eu vi naquela oportunidade de entrar ali para PM mais uma questão financeira. Eu não tinha essa vocação, não tinha eu não sabia o que era o serviço policial militar, apesar de ter militares na família, porque a gente não conversava muito sobre isso. Então eu vi ali, pô, se eu passar, pode ser que seja a minha tábua de salvação para conseguir sustentar minha filha, né, que ela já tinha nascido nesse momento. Ela nasceu, estava com 17. E a mulher na época, né? Quando eu fiz o concurso, estudei com um colega até do bairro que eu morava. E quando a prova veio,
acabou que, sem nenhuma dificuldade, eu estava ainda fresco na mente a matéria do ensino médio, eu passei, fiquei nem lá entre o melhor, nem entre os piores, mas estava dentro do grupo selecionado como aprovado. Passou-se quase um ano para todo o processo seletivo terminar. Passou. Se não passasse também, eu não ia conseguir entrar. Porque... Qual a idade? A idade, eu acho que o concurso foi em 2005 ou 2004. Ele ficou quase um ano e meio O processo. o processo acontecendo. E quando eu fiz 18 em maio de 2015, se tivesse sido chamado em, sei lá, antes de maio, eu não poderia pegar e ingressar. Entendi. Então, acabou que deu tudo certo, entrei para o curso de formação de soldado, né? A gente passa em alguns concursos públicos, né? Principalmente a área de segurança, há uma adaptação ao serviço ali, porque o serviço é um serviço que não é ensinado em faculdade nenhuma. Uhum. Há algumas faculdades aí falando sobre segurança pública, falando sobre algo teórico, qualquer né? outro tipo de assunto que envolva segurança pública. Mas nenhuma fala sobre polícia, o que é ser polícia, o que é abordar, o que é... E o que é ser polícia? Cara, para mim hoje em dia é um presente de Deus. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, porque olha só, quando você fala que não pelo seu histórico, como a nossa família, da minha esposa é próxima à sua, eu sempre tive o seguinte argumento: Fernando é um cara muito inteligente, e a sua fala, ela confirma isso. E aí, é óbvio que eu não quero aqui menosprezar, pode ser alguma, mas a Polícia Militar acabou sendo uma opção, sem vocação, mas você acabou se apaixonando por ela, porque você teria a oportunidade de fazer outros concursos, outras coisas. Poderia. Eu depois que estava na Polícia Militar, eu passei no concurso do bombeiro, que hoje meu irmão, eu seria da turma dele, só que como eu já estava no curso de soldado, não valia para mim a pena, até porque a questão salarial é a mesma, a carreira também é parecida, apesar que hoje em dia o bombeiro ele tem menos efetivo, a progressão da carreira lá ela é um pouco mais rápida. Meu irmão entrou no bombeiro antes de mim, já é segundo sargento de polícia, de bombeiro. Eu vou graduar sargento, se Deus quiser, esse ano. Lá é um pouco mais rápido, porque é uma instituição mais nova, né? Ela foi emancipada, se não me engano, em 97, e o quadro de efetivo lá ainda está sendo ajustado. Então, essa questão de progressão na carreira ela é um pouco mais acelerada em alguns aspectos. Mas quando eu já estava no curso de soldado, eu já tinha pegado uma paixão pela polícia militar, que quando veio essa oportunidade, mesmo que migrando para outra instituição, eu fiquei receoso de sair, porque eu já tinha me identificado com a polícia militar. Aí eu tinha medo de sair depois, me arrepender, querer voltar e não conseguir. Eu já estava no curso muito empolgado com a possibilidade de formar, de sair, de vestir a farda, de fazer o que a gente espera de um policial militar, né? Não é só pegar e estar ali atrás de vagabundo, correndo, dando tiro. Tiro é o que a gente menos dá. Eu tenho 16 anos de profissão agora. Se for contar proporcionalmente a quantidade de disparo que eu já dei em serviço na rua e em instrução, a instrução ela vai engolir, né? Passar isso aí. Porque... Agora uma coisa, Fernando, só pra eu entender. Eu conheço, é óbvio, nós conhecemos, todos nós temos muitos amigos policiais. Alguns policiais, eles entram na PM como oportunidade, como você falou que você entrou. Só que existem, eu digo, a maioria massiva deles, eles entram por carreira e continuam por carreira. Porque assim, se você pegar aí entre 10 policiais, 3 são vocacionados.
3 eles estão ali porque são apaixonados por aquilo. Para você houve uma transição. Eu entrei por dinheiro, né, para sustentar minha família, mas me apaixonei por isso. Mas nem todo mundo ele consegue fazer essa transição. Grande parte, pelo menos dos que eu conheço, eu joguei um dado proporcional aqui, mas é bem supérfluo, mas eu acredito que entre 10, 3 são de fato vocacionados mesmo, os caras que estão na polícia, porque é a paixão deles. Como você vê isso, cara? Você acredita que, eu acho que nos Estados Unidos não é concurso público, acho que é teste vocacional, né? Contrato. Como você vê essa situação? Porque se de fato todos os policiais fossem vocacionados, pelo menos eu, né, de um olhar bem distante, eu acredito que essa história seria outra. Não vamos tirar o judiciário, vamos falar da polícia ostensiva, né? Você também acredita nisso ou não? Isso aí é uma realidade que ninguém consegue fugir, né? Você vamos olhar a Polícia Militar como uma empresa, né? Qual é o produto da Polícia Militar? É o patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública, que é a nossa missão constitucional. Uma empresa igual a Vale, que é hoje em dia a siderúrgica, ela tem pessoas que trabalham ali porque amam trabalhar ali, não por conta... Claro que o dinheiro é o mais importante, igual eu falei, eu tenho que sustentar minha família, tenho que ter meu conforto de vida. Mas se a pessoa tá lá na Vale e ela trabalha satisfeita, empresas igual a Vale são grandes, né? A gente vê que elas têm esse tipo de cuidado com o funcionário, porque nem todo mundo é vocacionado, nem todo mundo é grato, nem por Deus. Tem gente aí que pega e exalta o diabo. Então, imagina um funcionário numa empresa e que não tem gratidão por conta do que o sustenta, né? É claro que é uma troca, não o sustenta de graça, ele troca aquilo ali em serviço, mas quando se faz com vocação, acaba que a situação ela acontece de forma mais efetiva, né? Há um empenho maior, né? Então, na polícia, tem profissional que entrou... É igual, eu não sou um cara que entrou na polícia vocacionado. Eu sou um camarada que entrou na polícia por conta de uma questão financeira. Né? Tem cara que entra já desde pequeno com esse sonho. Já vi muito colega assim. E tem cara que entra, às vezes, para pegar e estabilizar-se financeiramente dentro do período de folga que a gente tem, que muitas vezes é curto. Falei que tive até dificuldade essa semana, porque dos 7 dias da semana eu vou trabalhar 6. Claro que não é a minha escala ordinária, mas houve nesse período aí 2 escalas extraordinárias que eu tive que tirar. E, querendo ou não, eu, particularmente, saio feliz de casa toda vez que eu vou botar minha farda e trabalhar. É isso. Eu acho... Tem colega que ele leva isso aí de forma mais profissional. E nem por isso esse camarada é o cara que vai estar ali na rua e não vai estar trabalhando conforme eu que tenho essa paixão trabalho também. Por quê? Toda vez que eu prendo alguém, eu nunca prendi ninguém sozinho, a não ser na folga, que às vezes aconteceu, entendeu? Mas quando eu estou de serviço, eu não trabalho sozinho. Eu tenho, hoje, na Força Tática comigo, mais 3 militares diariamente trabalhando e pelo menos mais uma dezena em meu apoio, em outras viaturas, né? E eu também os apoiando. Várias das ocorrências que a gente pega, e que muitas vezes ali só aparece o resultado, né, da operação, é algo que foi trabalhado em várias cabeças ali, né, que pensaram e que atuaram, que cercaram, e nem todo mundo ali aquele cara... Óbvio, mas é óbvio que vocês, como policiais, os que são mais ostensivos, né, os que são mais ativos, eles conseguem, como a comunidade consegue ver,
Sim. vocês também conseguem ver, falou, putz, mano, né? É claro que você não vai expor ninguém aqui, e nem é o objetivo, mas é claro que é visível que tem algumas pessoas que, mano, tudo que elas querem é que cabe o dia logo para elas ir embora, não está errado. Mas a comunidade, a sociedade civil, que somos nós, Sim. nós sofremos com isso. Nós sofremos com isso. E existe todo, é claro que existe todo o governo, a sua assistência ou não assistência, mas quando nós percebemos, pelo menos a sociedade, porque a visão que a sociedade tem da polícia, eu acho que é a visão correta, né, pelo menos do meu olhar, são as pessoas que vão nos proteger, que vão cuidar da gente, que vai... Nesse mesmo assunto aí, só para pegar e explicar. Eu não tinha Instagram, não mexia, não tinha muita afinidade, eu tinha mais um Facebook. E meu Instagram eu comecei a movimentar ele de 2 anos para cá. E o que ocorreu? Depois do problema que a gente teve na polícia em 2017... Vai falar, né? Vou falar aqui. Vai falar? Quer falar logo, então? Vamos lá. Aproveita já que ele tá no gás aí. Tá, aí eu vou explicar a questão do meu Instagram e relacionada a isso. Então, eu tenho duas Instagram aí, né? duas questões para relatar em relação ao que encaixa a questão da greve de fevereiro de 2017 da Sim. Polícia Militar. Dentre elas é a questão salarial, que foi uma das coisas que mais debateram em relação a esse assunto. Inclusive, eu tenho até, eu acredito que o anterior, né, governo Paulo Artung não tentou reeleição, porque ele sabia que haveria perca nisso aí, por causa que foi no mesmo ano proposital para a base eleitoral. O que acontece? Eu fiz uma análise aqui, dei uma olhada, o salário de um policial militar, ele varia aí no valor de 3.155 a 4.571. Dentre isso, o soldado da Polícia Militar no Espírito Santo, R$ 3.716 a base, né, salarial de um policial militar. Não é um bom salário em vias de outros estados, né, Sim. que recebem muito melhor do que esse valor aqui. Distrito Federal, por exemplo. Todos os anos de eleição, todos os governos sempre batem na tecla de dar uma melhoria, né, no salário de um policial militar. Voltando, em relação à greve da Polícia Militar, essa greve inicial foi por causa do salário? O que você acha? Né? O que você acha? Na época, eu estava afastado do serviço operacional, né? Eu era diretor da nossa associação de cabos soldados, fui tesoureiro lá durante um mandato e eu não tive muito acesso ao surgimento desse evento, né? Eu não tive, apesar de estar na associação, esse foi um evento que surgiu realmente da tropa. A associação ela foi pega de surpresa, como a sociedade, como a própria instituição, como o governo, só que a gente também não podia pegar e virar as costas, até porque a associação ela servia para quê? Né? Para representar e tentar fazer com que os nossos representados conseguissem o que desejavam. O salário da Polícia Militar em 2017 ele era o último em 27 estados. Quando eu entrei na PM em 2006, o meu primeiro contra-cheque veio lá, coisa de R$800, 900 conto líquido, né? Mas na época era um salário bom. O salário mínimo era 300 e poucos reais. Uma taxa de 3 salários. Então dava uns 3 salários e alguma coisa, apesar de hoje parecer ser pequeno. Não na época... muito, porque eu também o que se ganha hoje é 3 salários mínimos. Pois é, mas hoje ainda não são 3 salários mínimos, porque geralmente quando se fala em salário policial, se fala no salário bruto. O policial militar, para chegar nesse salário aí, ele tem ali etapa alimentação, que se... Está incluído aqui? Auxiliando alimentação, eu creio que sim. Porque se ele se acidentar ou tiver encostado, ele não recebe, né? Se ele aposenta, ele não recebe. Tem também, talvez, aí a nossa escala especial, que é um extra do nosso
serviço ordinário, né? Como se fosse a nossa hora extra, Uhum. para quem trabalha no regime CLT. Então só chega esse valor se fazer Mas a hora che- extra. Mas chega a esse valor aí, é um comparado ao resto da sociedade, né? É um salário bacana, é um salário mais. Se for eu acho que comparar também ao restante da sociedade, Aos riscos, né? a que gente você falou. vive numa situação que ninguém quer viver. Enquanto tá ali o tiroteio, É o isso que eu ia tiro falar. pegando, muita gente corre pra fora ou corre ali pra ficar de cantinho filmando, xeretando a situação. A gente não. A gente tem que pegar e ir pra cima. Correu um evento agora em Vitória, que o camarada tava com a metralhadora em bandoleira e o polícia foi pra cima dele. Ninguém vai pra cima do perigo igual a gente vai, igual o bombeiro vai, igual os outros agentes de segurança vão. Que a polícia militar vai pro olho do furacão. porque assim, beleza, é um salário que nem toda a sociedade ganha, beleza. Mas o risco que se corre, Pois é. então o salário não é proporcional, então é pouco. Então, hoje em dia, pelo menos particularmente o que eu vejo, o salário do policial militar, ele é muito aquém da função que ele exerce. É muito aquém. Ah, mas tem, às vezes, os colegas lá que não trabalham conforme deveria trabalhar. E aí já é um problema institucional, governamental, que tem que haver uma organização para que todo profissional ele tenha um nível de serviço prestado, mas não se pode pegar e por conta disso desvalorizar o restante que trabalha. Pô, somos hoje em dia na polícia, eu creio que cerca de 8 mil militares, porque há uma mudança por conta de contratação, aposentadoria, mas cerca de 8 mil. Se pelo menos, pô, o Espírito Santo tem quase 5 milhões de habitantes, 78 municípios, diversas necessidades com relação a policiamento, se pelo menos uns 80% a 90% desse efetivo não trabalhasse, claro que cada um dentro da sua esfera, tem o administrativo, tem o cara que é do interior, tem o cara que é da capital, tem o cara que é do serviço especializado, tem o cara que é do serviço ordinário. Se pelo menos 90% desse efetivo não trabalhasse de fato, independente da questão vocacional, mas pelo menos profissional não o fizesse, os nossos índices de segurança estavam estourados. E mais do que foi em 2017. Fernando, assim, 2017, só Tá, voltando à conclui. questão salarial. 2017, havia um problema na polícia, né? Que eu ouvia dos meus colegas, ainda mais que estavam na associação, tinha colega que estava com uma corda no pescoço. O crédito pra gente é muito fácil. Você vai lá no banco, pega um crédito consignado e tal, mas aquilo ali desconta no seu contra-cheque. Não tem nem como você pegar e não pagar a dívida. E aí, às vezes, o camarada que tem aí 3.700 de salário base, ele tem quase R$400 de desconto de fundo previdenciário, 11% descontado na fonte de imposto de renda. Quando ele vai receber, ele recebe, às vezes, menos. Às vezes ele está com salário comprometido, que pegou um crédito consignado, às vezes para adquirir um imóvel, um automóvel, algo do tipo. Vai sobrar para ele ali pouco mais que um salário mínimo, para ele pegar e pagar as contas, né, de casa, combustível, porque apesar de haver gratuidade para o policial militar em serviço nos ônibus Transcol, é uma dificuldade. Hoje em dia, antigamente via-se muito, né, polícia em ônibus. Hoje em dia é difícil. Não é porque a vida do polícia melhorou. Ela piorou. Ela piorou. Porque antigamente você Os andava. riscos cresceram mais. Você andava de ônibus. Eu cheguei a andar de ônibus depois que entrei na polícia. Ocorria uma certa intimidação, né? Não era intimidação, havia respeito. Havia respeito. A nossa sociedade de algo, 16 anos. E coincidência é o mesmo período que teve um governo esquisito no nosso país. 16 anos atrás, quando eu entrei na polícia,
havia-se uma legislação com relação a uso de droga. O camarada, ele não assinava hoje um 33, né? Ele assinava um 12, que era tráfico, assinava um 14, se não me engano, era questão do usuário. O camarada que utilizava de substância entorpecente, ele era preso em flagrante, caminhado ao presídio, e depois o judiciário resolveu o que fazer com aquele camarada. Quando houve a modificação da lei antidrogas, o camarada que é usuário, ele passou a ser despenalizado. Continua sendo crime, né? Há um tipo penal para o uso de substância entorpecente, mas não há uma pena nenhuma que o Estado possa, de fato, puni-lo, né? O meio coercitivo, fazer com que aquele camarada ele se trate. Não falam que é problema de saúde pública? Por que lá atrás, quando modificou a legislação, faz a prisão em flagrante, mas em quê? Em clínica de recuperação, camarada que usa entorpecente, ainda mais esses mais pesados, cocaína, crack, esses que eleva o nível de excitação da pessoa. Isso traz um problema muito grande. Essa pessoa, ela geralmente acarreta violência, às vezes, muitas vezes dentro do lar, né? As ocorrências de Maria da Penha não são só vinculadas ao uso de álcool. Muitas vezes é álcool com mais alguma coisa, só álcool ou álcool com mais alguma coisa. Nesse período aí, acabou que a polícia ela passou a perder um pouco do seu garbo, né? Não do seu garbo ali, do seu respeito com parte da sociedade. Por quê? Passou-se muito a se levar o camarada detido e ele ser liberado solto. Antes da... Cara, é a mesma coisa que um pai chegar para um filho falar que vai bater nele, leva ele pro quarto, dá beijinho e manda ele sair. O outro filho que tá vendo aquilo ali vai falar, pô, papai, posso fazer o que for que ele vai levar, dar beijinho, achar que tá tudo legal e me soltar. Ao meu ver, a polícia militar e as forças de segurança passaram a ser observadas pela sociedade dessa forma. Por quê? A polícia militar ela passou a aprender e não ficar. Nesse período aí era uso de droga. De lá para cá, a legislação veio só piorando. Veio uma modificação com relação ao processo penal. Antigamente, se havia... Não sou especialista em direito, mas era questão de uma palavra, se era reclusão ou detenção, se havia ou não no processo penal a previsão de prisão em flagrante para aquele tipo penal, independente da contagem final da pena que o crime cometido, a pessoa era presa em flagrante. Só se pagava fiança em tipo penal que era prevista a fiança dentro da própria Código Penal ou no processo penal ali fosse possível. Hoje em dia, não. Hoje em dia, de um tempo atrás, que também piorou muito o nosso serviço, foi todo crime com menos de 4 anos de previsão, né, de pena, pode-se arbitrar fiança, né? Antigamente se prendia um camarada e ele estava armado. Ele estava armado, né? Não se cabia fiança. Passou-se a se caber fiança. Deixa eu só te interromper, só para não esquecer. Um policial, um colega de vocês que morreu recentemente, eu vi um vídeo seu nas suas redes sociais, que eu te sigo lá. Você postou um vídeo que você tinha prendido o cara Sim. que matou o amigo de vocês. Sim.
Qual o sentimento, cara? Cara, Porque, tipo, cara, eu cumpri com a minha responsabilidade, eu tirei um criminoso da sociedade civil, cumpri com a minha parte, mais judiciário, né? O juiz lá decidiu liberar o cara e esse próprio cara assassinou um colega. Qual é o sentimento, cara? Na verdade, assim, dentre isso, com certeza, quando chegou, né, a situação dele ser preso, o direito dos manos deve ter chegado lá. Sim, porque eu falo, qual é o sentimento? Porque é nessa hora. Porque quando um policial morre, né, principalmente na ação de trabalho, o direito dos manos não estão lá. Os filhos do Lula, né? Mas quando morre um ladrão, aí você sabe, né? Tem 3 advogados e outras Porque olha só, aí deixa eu só concluir aqui, Fernando. Porque olha só, qual é o sentimento que fica? Eu falo por mim, né? Eu acho que é nessa aí que alguns policiais se tornam, sei lá, justiceiros por conta própria. Por quê? Porque é justamente isso. O Estado não vai garantir a justiça, né, pro meu colega. Então, se eu trabalho a favor da justiça e a justiça não me garante, a justiça que sabe? Então é muito contraditório. Então, eu acho que é o perigo que a nossa sociedade também corre. Por quê? Porque um policial em serviço trabalhou dignamente, é um cara que está ali, mas aí, do nada, liga-se uma chave dentro deles, starta uma parada, e esse vagabundo, ele está de novo solto, não sei, esse não está, né? Mas vamos supor que ele seja solto de novo. E aí, o policial vai ter que passar por ele de novo na rua, porque prendeu, foi solto, matou um colega e foi solto. Então, como lidar em passar por uma esquina e ver esse cara de novo em pé ali? Então, eu acho que é aí, e aqui não, se você não quiser responder, não responda, mas eu acho que é aí que os policiais, não vou falar que isso é um tipo de corrupção, mas eu acho que é aí que muitos policiais se perdem. Não porque quiseram, talvez, mas porque o próprio sistema levou esse cara a fazer a sua própria justiça. Pessoas que de bem, de caráter, lealdade, mas que em algum momento da sua história, e eu tô falando desse caso específico, ele olhou e falou assim, pô, cara, aprendi, tá ali, saiu, matou um colega e tá ali de novo sentado na esquina numa cadeirinha. Muitas vezes... Isso é loucura, mano. Muitas vezes a gente tenta esse tipo de reflexão, né? De justificar, às vezes, o injustificável. Realmente... São fatos, né? Que às vezes levam ao camarada a pegar e perder o fio da meada e às vezes se equiparar ao que ele combate, que é um criminoso. Não quer dizer que o policial militar ele não cometa crimes. Cometemos crime diariamente. Quando eu cerceio a liberdade de locomoção de uma pessoa, eu estou cometendo um crime, eu estou tirando dela um direito constitucional. Só que também constitucionalmente eu tenho esse poder de poder abordá-la, né? Se eu faço isso de forma deliberada, sem necessidade, sem a mínima suspeita, né? Eu estou fazendo o que eu combato, eu estou cometendo um crime injustificável. A polícia militar, toda vez que ela atua, muitas vezes ela está indo em condutas que um cidadão que não está trabalhando com segurança pública seria um crime. Mas o nosso excludente de ilicitude, por conta do estrito cumprimento de dever legal, acaba nos abonando dessa equiparação e dessa punição. O que você disse aí é muito importante. Muitas vezes o policial, né, ele vai desanimar, ele vai achar que está enxugando gelo, e aí o cara parte para uma situação e tenta colocar não só na família dele, na sociedade, na instituição, nos colegas, uma justificativa do porquê ele está fazendo algo de errado. A própria Bíblia lá, ela diz que o ser humano ele tem livre-arbítrio. Eu não acho justo, amanhã ou depois, eu cometer algum deslize de conduta, né? Não estou falando eu, estou falando a pessoa, né? E querer culpabilizar alguém
se for assim, a gente nunca vai punir ninguém. Porque todo mundo teve uma vida difícil, teve uma vida complicada, teve algum problema ali que às vezes levou a pessoa a desanimar de certa coisa ou não. E todo mundo vai ser coitado, todo mundo vai ser bonzinho. O ser humano, ele não é bom por natureza. Ele não é bom por natureza. Falando biblicamente e falando historicamente. Uhum. Biblicamente, o ser humano, ele preferiu um ladrão ao salvador. Uhum. Historicamente, você tem aí vários eventos da sociedade e que o ser humano, ele foi perverso. O nazismo, o comunismo, né? Em grande parte do mundo. E se eu for parar para pensar, pô, Hitler às vezes tinha um problema pô, ele era doente, ele tinha psicose, era um psicopata, então... Não. Ele fez aquilo ali porque ele quis, ele se determinou assim. Uhum. Eu já me vi desanimado, eu já me vi, pô, cara, é foda. Desculpa a palavra. É complicado. Pô, às vezes, a gente tá, ainda falando do assunto 2017, às vezes a gente tá num mês que você, pô, se às vezes tá trabalhando, claro que nossa condição não é tão ruim, mas é ruim. Você tá trabalhando, você tem que pedir um troco emprestado ao colega de viatura, porque quem trabalha junto a gente sempre se ajuda, para às vezes fazer um lanche durante o serviço. Porque todo mundo acha que polícia come de graça. E não. É um ou outro colega e quando é um amigo dele ali e tal, que o cara oferece. Uhum. Mas geralmente a gente paga a nossa alimentação. Às vezes acontece. Aí você pega, se vê nessa situação de ter que pedir dinheiro emprestado para comer. Aí vê o camarada, igual um tempo atrás prendi em Planalto Serrano, um camarada com quase 40 mil reais em espécie por conta de tráfico de drogas. Claro que não é só dele. Uhum. Ele tem que pagar um monte de gente. Aquilo ali é o volume do que se gera, né, no tráfico. O tráfico não, ele é lucrativo, mas esses camaradas eles vivem sempre mal financeiramente. É o que eu observo desses. Pelo menos nessas comunidades nossas. Até traficantes que são frente de movimentação em certos bairros. O camarada, às vezes, ele vai ter um carro, outro e tal, não sei o quê, mas você vê que o cara ele não tem organização e aquele dinheiro ali, como também é um dinheiro maldito, do jeito que vem, eu acredito nisso, né? Mas às vezes desanima porque você pede dinheiro emprestado para comer, aí você pega e prende um camarada desse. Esse aí tá preso ainda. Eu tenho certeza que um dia vai estar por aí solto. E vai estar usufruindo, às vezes, de boa vida por conta de ter... Chega na favela como herói ainda, né? Aí você vê hoje em dia, cara. Claro que eu não tô aqui querendo falar de política, mas a política, ela não pode falar dela. Ela é o que, querendo ou não, hoje dita a regra na nossa vida. A gente vive em Estado Democrático de Direito, é politicamente que a gente consegue mudar alguma coisa. Cara, pra mim é um tapa na minha cara. Eu ter visto todo o processo que foi feito com relação à questão da Lava Jato, do presidente indo preso. E hoje o camarada tá ainda... Em liberdade, querendo disputar eleições ainda. Querendo disputar a eleição. Brasil. Visivelmente, eu tô falando, pô, eu acredito que o policial militar, ele é uma das grandes fontes de pesquisa na sociedade. Porque aí a gente tá no bairro nobre, no bairro pobre, tá na roça, tá no litoral, a gente tá em todo lugar do estado 24 horas por dia. É o único funcionário público que tem esse alcance. 24 horas em todo lugar do estado. Com todo tipo de gente. Com todo tipo de
de classe social. Ali, na saúde, é 24 horas e tal, mas não está em todo canto do estado. A educação, ela está no nicho social... Em horários determinados e só. no nicho social de quem precisa do serviço público de educação. Porque quem não precisa vai botar o filho na escola particular. Uhum. A polícia militar não, ela é a mais democrática, né, com relação à questão de atendimento e de alcance. E eu tô falando por mim, em todo local que eu passo, né, seja na favela, seja na área nobre, eu vejo uma recepção muito grande do atual governante na presidência. E vejo muita gente pegando e rechaçando o Lula por conta de todo o problema que ele já gerou na nação. Mas mesmo assim a gente vê boa parte da sociedade, da imprensa, querendo colocar que ele está sendo bem recebido, está bem em pesquisa. Claro que ele tem um público. O Ele Lula tem. só é bem recebido na CUT. Ele tem um Você só público. vê ele na Você vê CUT. uma ou outra pessoa em grupo de WhatsApp, você vê uma ou outra pessoa o defendendo. Na rua, às vezes você vê. E tem muita gente também que, às vezes, é ele que tem vergonha de falar. Claro que a gente tem que pegar, tem que ver isso também. Mas eu não acredito que ele tenha essa projeção que estão colocando aí na imprensa. Eu não acredito que ele chegue nem no segundo turno. Espero Deus. Eu acredito. Eu espero que ele nem se candidate. Mas eu falo, cara, se acontecer dele ganhar, vai ser uma decepção tão grande para mim que eu não sei o que eu vou pegar e fazer. Sabe por quê? Porque eu vivi esse desmando, né, que eu tava falando aqui, da lei antidrogas que foi relaxada, da mudança do Código de Processo Penal, da questão de o próprio governo querer, governo não, né? O governante. O governo, ele não é pessoalizado. Governantes que criminalizavam o serviço policial, que criminalizavam os militares. Eu não sou só policial, eu sou policial militar. Uhum. Eu sou diferente de um policial civil, de um PRF, de um guarda municipal, de um policial legislativo. Eu sou um policial militar. Esses governos aí, eles nos atacaram nas duas frentes, por ser polícia e por ser militar. Sempre só terminando, sempre nos atacaram. Se esse cara for eleito, às vezes eu vou desanimar. Às vezes vou ser visto desanimado para pegar e vestir minha farda e trabalhar. Mas eu acho que, sendo justo com todo mundo, se um dia isso me acontecer, a melhor coisa é eu pegar e fazer o quê? Me afastar da profissão. Não, ninguém é obrigado a estar na Polícia Militar. Claro que a legislação, ela tem algumas nuances, né? Se você é policial militar e fez uma inspeção de saúde lá chamada engajamento, você tem que cumprir um certo período de serviço, mas que judicialmente hoje em dia você consegue. Se você quiser sair, você sai. Eu prefiro, se eu desanimar, fazer isso aí, do que pegar e ficar para ficar boicotando o serviço. Eu tenho muito receio mesmo de, se acontecer do Lula ganhar, não vou falar em fraude nem nada, a gente conhece o brasileiro. O brasileiro, ele exalta um mendigo que comeu que fez sexo com uma mulher casada, exalta a Anitta, que mostra a rabeta pra faz todo lado. tatuagem em partes íntimas, porque é a única coisa que você lembra, às vezes, de uma pessoa dessa, um Pablo Vittar da vida. Pô, a nossa sociedade, ela é estranha. Então, também eu não vou pegar e desacreditar, né? Desacreditar. O que eu vejo no dia a dia é diferente. Eu vejo mais gente pegando e apoiando o governo do que desaprovando.
Mas se acontece, é desanimador. Pô, meus 16 anos tentando fazer as coisas melhorarem, né? Claro que não sozinho, eu vendo os meus amigos tentando, a mesma legislação, pô, a legislação ela afrouxou. Ela afrouxou, a gente tá falando do ônibus, né? Ela afrouxou. O policial militar, para andar de ônibus hoje em dia é complicado. Primeiro que é lotado, é inseguro, não só para o policial militar, é inseguro para o próprio cidadão, porque se eu estou dentro de um ônibus e vejo algum tipo de crime, eu tenho o dever de intervir. Aí eu intervenho, o ônibus ele tá cheio de pessoas. Se há uma troca de tiro dentro do ônibus, inevitavelmente algum efeito colateral vai acontecer. Mas muitas vezes o policial está ali hoje em dia, por conta dessa mudança de legislação, desse governo PT que veio escrotizando o policial militar, a cultura de boa parte da sociedade é ver o policial militar como um desumano, é ver o policial militar como um torturador, como... E o cara, ele reflete isso em cima do respeito dele. Eu não consigo, eu acredito que é difícil alguém pegar e conseguir respeitar quem ela não admira. E de 2007 para cá, com essa mudança da lei antidrogas, e é o período que eu entrei na polícia, então eu posso falar dele, a polícia veio perdendo o respeito. A polícia não, né? O policial militar, a sociedade, ela hoje é a instituição mais respeitada, né? Via pesquisa no Brasil é o Exército, né? São as Forças Armadas, os bombeiros. Mas a polícia militar, ela tá sempre lá para baixo. Por quê? Porque sempre tentam, sempre fazem a imprensa... Alguns governantes que tiveram problemas com militares lá na época do regime militar, eles fazem questão de nos colocar como os inimigos da sociedade. E não somos. Não, é claro. Não somos, a gente sempre está ali para ajudar. Deixa eu só usar um versículo bíblico aqui, Fernando, sobre as autoridades. Romanos 13:3. Eu sempre uso o capítulo 13 de Romanos quando eu falo de segurança pública, que eu falo também, assim, dentro daquilo que eu falo de segurança pública, né? Eu tento ensinar algumas coisas para a igreja que eu pastoreio. Capítulo 13 do versículo 3 é assim, ó. Porque as autoridades não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Quer você temer a autoridade... se você não quer temer a autoridade, então você tem que fazer o bem. Então você vai ter o louvor da autoridade. Porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, para o nosso bem, né? Mas se fizeres o mal, então você tem que temer. Ok? Porque de fato eles trazem as espadas. Porque eles são ministro de Deus e vingador de Deus para castigar o mal. Então, assim, o que Paulo está ensinando aqui aos romanos é dizendo que as autoridades, falando de pessoas que de fato entenderam, né, não só a sua vocação, mas a sua função no militarismo. Então, nós, pelo menos eu, né, quando eu olho para a polícia militar, não vou falar que para a pessoa, né, eu falo para a instituição, quando eu olho de fato com esses olhos. Que tipo, o policial matou um bandido ali, e aqui eu não estou aqui dizendo que deve se matar ou não deve se matar. Matou um bandido ali, matou para a glória de Deus. E essa não sei você, mas essa é o entendimento bíblico que eu tenho. Sabe quantas pessoas eu já baleei em 16 anos de serviço? Eu devo ter baleado pelo menos as 20, 30 ocorrências envolvendo disparo, troca de tiros ali e pessoas baleadas. Infelizmente, pro cara, uma ocorrência só dessa que gerou óbito. Ela ocorreu em 2000 ano eleitoral, último ano agora foi 2018. 2020. 20. 20. Porque foi uma semana. Foi 18. Foi uma semana antes da eleição. Uma ocorrência
tipo assim, eu recordo dela por conta disso. Não tenho orgulho de pegar e falar que isso aconteceu. Eu sou cristão. Mas também não deve ter vergonha? Não tenho vergonha também, É isso porque aí, eu não maquiei ocorrência. Eu fiz o que eu tinha que fazer, porque tem muita gente que acha que o policial militar ele vive fazendo isso. Mas não. É um ou outro profissional que às vezes a própria imprensa faz questão de martelar como se aquilo ali fosse uma realidade e fosse a nossa rotina de serviço. E não é. Houve, de novo, citando o colega lá que infelizmente levou a óbito o rapaz da metralhadora. Quem vai pra cima do perigo é a gente. Não é quem pega e fala mal do nosso serviço. Entendeu? Então, houve essa ocorrência em 16 anos de serviço. Foi uma que gerou o óbito. Todas as outras, teve cara que recebeu 2, 3 disparos, levou tiro de fuzil, que é uma arma potente pelo calibre, e não chegaram ao óbito. Aí, a gente sempre conversa, né, querendo ou não, com outros policiais, com amigos todos, quando sabem disso, pega e fala, pô, você não queria que esse cara... Pô, esse cara era pra ter morrido. Porra, que esse cara não morre? É o que eu te falo, porque Deus quis. A minha parte ali eu fiz. Porque você não pode ter nenhum excesso nem pode prevaricar. A minha primeira missão ali é sobreviver. Porque se eu não sobreviver, amanhã eu não vou estar lá de novo trabalhando e eu não vou estar com minha família. Então, a primeira missão de um policial militar que a gente aprende lá na academia é sobreviva, né? Se tem lá uma hierarquia de prioridades, né? Num cenário de ação policial militar. Qual a vida mais importante ali? É a do policial militar. Às vezes fala, não, é a do cidadão. Não. É a sua. É a do policial militar, porque o policial militar ele é um. Às vezes são 5, 6 cidadãos e o policial militar é um ali. Se ele morreu, 5 vão ter o quê? Nada. Então, a primeira prioridade é a vida do policial militar. Então, nessa ocorrência em questão, voltei para casa vivo. Voltei. Foi em Central Carapina. Tempo atrás, em Central Carapina, eu me envolvi numa ocorrência que tinha pelo menos uma dúzia ou mais de indivíduos que os caras deram um tiro rajada para cima da gente. Eu vi o vídeo. Tava eu e um parceiro, somente, 2 policiais militares. Eu dei 60 disparos de fuzil 5.56, meu colega algumas dezenas com a pistola dele, para conseguir pegar e enfrentar, sei lá, devia ter uns 12 ou mais. Foram 2 baleados, um baleado no local, o outro depois foi encontrado buscando socorro médico. E um outro foi preso por uma guarnição do setor que nos apoiou e o pegou tentando se evadir do local ali da região onde houve a troca de tiros. O cara tomou um tiro de fuzil na perna aqui. Pegou e quebrou a perna dele em 3 partes. Essa munição que a gente utiliza, ela quando ela penetra e bate algum objeto sólido, ela estilhaça muito. E o cara sobreviveu. O outro tomou no abdômen, sobreviveu, tava todo... teve que fazer cirurgia. Aí os caras falaram, pô, o cara não morre. Pô, polícia toma um tiro no dedinho e morre. Eu não tenho ainda essa sabedoria ainda. Eu, às vezes, fico cogitando. É muito mais fácil para Deus deixar que os dele se aproximem
do que pegar e querer que um camarada desse que tá na vida errada Uhum. morra logo, não se arrependa dos seus pecados, Uhum. né? Pra pegar e ter a oportunidade de viver ao lado dele na eternidade. Eu só consigo pensar dessa forma. E mesmo assim eu poderia pegar e ficar revoltado com Deus. Pô, Deus prefere deixar viver um cara sacana do que eu, que fui um cara bom, que sou um policial militar? Não. Pelo contrário. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que ele ama você tanto, né, ser humano, que esses caras têm oportunidade, irmão. Uhum. Claro. Os cara tomam 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tiros e não morrem. Não, e não existe inocente no crime. Não existe. Mas eu acredito, pô, se não morrer em ocorrência minha, não sou eu que vou pegar e vou desejar aquilo ali com sadismo. Eu já fui assim. Porque a gente vai amadurecendo, né? Eu já tive alguns pensamentos desses. Quando você entra na polícia militar, tem um monte de gente que fica na sua cabeça ali, não da instituição, mas quem tá fora. Porque quem tá na instituição te mostra a realidade. O serviço policial não é matar ninguém, né? O cara fala, ei, não é assim não. Ainda mais o polícia que é mais experiente fala, ei, a polícia não é troca de tiro, não é... Não. Polícia é isso, isso e isso. Pra você pegar e dar uma... Mas eu entrei na polícia e tinha um monte de gente falando, ei, qual vai ser o dia que você vai matar alguém e tal. E você fica com esse negócio na cabeça, porque um moleque de 19 anos, você é meio influenciado, né? E ficava, às vezes, cogitando uma ocorrência desse tipo. Doido pra acontecer alguma coisa. Ficava nessa Expectativa, fissura, né? nessa expectativa. Graças a Deus que aconteceu agora, com 16 anos de serviço, mais experiente. Não tive nenhum... Mais maduro também pra lidar com a situação, né? Você lidar com a... Não tive nenhum problema de cunho psicológico. Poderia ter tido, né? Pô, tirar a vida de alguém não é algo simples, não é algo... E eu não tive Não é o normal, né? Eu não queria aquele resultado. Eu não... Quando a gente atira numa ocorrência, você não atira pensando em matar. É por isso que eu usei Romanos 13, porque assim, quando eu falo que quando o policial mata, ele mata pra glória de Deus. Porque Deus... É Deus quem vai dar o resultado ali, o policial tá ali, não tá pra matar alguém, mas pra defender alguém. Você não foi ali pra eliminar alguém, você foi pra defender alguém. Mas vamos no caso assim, a sociedade, né? A mídia trabalhou muito isso dentro do seio da sociedade, trazendo a questão do quê? Que o policial saiu da taxa de herói e se tornou um vilão para a sociedade. Então, muitas vezes, eu cito assim, só dar um exemplo. Quando passa um carro da polícia, um garoto jovem, adolescente, fala, lá, baratinha lá, não tem? Ou então, lá, cuidado com os manos, não tem? Os vermes, eles falam. Isso aí. Por quê? Porque o sentimento que foi ensinado, né, para a comunidade é que a polícia é do mal, a polícia vem para fazer a maldade. A mãe, né? muitas vezes, eu sempre repreendo quando eu posso. Às vezes a gente está em algum local, pegando uma alimentação, ou então, às vezes, parado na viatura ali, fazendo alguma outra coisa. Aí passa uma criança pirracenta, a mãe, eu vou chamar o polícia pra você e tal. Você não pode ser assim, cara. Todos os nossos problemas com a sociedade, ela é um conjunto, né? Se eu for usar a matemática, ela é um conjunto macro do que é o ser humano. É o maior coletivo de ser humano. Se eu for olhar, é a sociedade mundial. E ali vai se subdividindo, né? A menor unidade coletiva do ser humano é a família. E é dali que tudo se inicia. Se a família ela não ensina o correto para o filho, se ela ensina que o policial militar é apenas o seu algoz, né? O seu aquele camarada que seu punidor, carrasco, como que
a criança ela vai crescer vendo no policial militar um cara Protetor, né? Um que amigo. lhe protege, né? Graças a Deus que, independente de tudo, independente de governo, de imprensa, de mãe, que às vezes cria o filho dessa forma, todo lugar que a gente passa de viatura, as crianças, na sua maioria, elas nos admiram, querem vir, cumprimentar, dar tchau, dar joia. Graças a Deus. Legal. Deixa eu montar, deixa eu só. Sim. Eu Se preciso não fosse falar isso assim, agora. nossa sociedade estava arruinada daqui a uns anos. Deixa eu só aproveitar que falou de criança. Só pra, eu não preciso de resposta, só um pensamento. E aí, se vocês quiserem falar, vocês falam. Vamos lá, quando eu falo assim, quando eu educo meu filho, falo assim, não usa droga. Eu não abordo apenas o fator do crime, ok? Primeiro eu mostro todo o contexto maléfico que aquilo pode trazer para ele, ok? Mas numa sociedade como um todo, de uma maneira mais abrangente de se dizer, antigamente, nossa infância, era usar droga é crime, na Sim. cadeia. Hoje, a gente trata mais, como você mesmo falou, com a situação de saúde pública. Bom, aí vamos lá, aí eu resumo. Aí nós vamos passando aqui mesmo em Ferrosa, que não é uma crítica contra a instituição que está alocada aqui, mas é uma crítica de um cidadão, na verdade é uma visão de um cidadão. Se eu vejo um cara usando droga, um policial, eu tenho que prender sim, senão eu estou prevaricando. Sim. E quando existe um acampamento de usuários atrás de uma Policlínica. de uma policlínica, se for de saúde, a policlínica está lá. Se for questão de segurança pública, a polícia também está lá. Então, assim, não é a crítica contra os policiais que ali, porque de uma maneira bem inteligente, a gente sabe porque as pessoas não ficam intervindo, que não vai dar em nada, ok? E tá todo mundo cagando para isso. Mas como que se educa um filho mostrando para ele que é um crime, se na verdade quem deveria punir, né, na situação real, não nesse conto de fada jurídica que a gente vive? Como que eu posso ensinar para ele se na nossa própria comunidade existe uma situação que não condiz com a realidade que eu deveria Esse ensinar? é o problema. Pensa assim, polícia militar com punição. A polícia militar não é quem pune. Uhum. A polícia militar é quem apresenta, Cumpre a lei, assim. é quem apresenta a pessoa que cometeu algum tipo de delito, a polícia judiciária, que é quem auxilia o judiciário a punir. No lugar da mãe pegar e quando vê um filho fazendo piada, falar, ô meu filho, a polícia vai te punir. Não, fala assim, espera passar um juiz, ali, ó, aquele ali é quem pune. É o juiz quem pune. Uhum. Ou a própria sociedade dentro dos crimes contra a vida lá, que é o júri popular quem dá a sentença de condenação ou não, é quem condena. No restante é o juiz. O policial militar, muitas vezes, ele é visto como alguém que pune. Mas não é. Ele é quem apresenta. É quem resolve o problema. Mas você conseguiu entender minha fala? Sim. E você consegue entender como Aí- pai também que Aí, você... nesse caso ali, do pessoal da DPM, atrás da policlínica, a polícia militar, ela passa. Ela aborda. Ela faz o seu papel. Ela promove segurança. Só que, infelizmente, os noias, né? Esses caras que usam crack e tal, ficam ali. Você leva ele para o sistema prisional, daqui um pouco o juiz vai lá e solta, porque eles veem aquilo ali como um problema. Até um camarada desse, um dia, tacar um vergalhão, igual aconteceu lá em Vila Velha, ou então pegar, igual esse dia aconteceu em Oriente. Fiz até a publicação no meu Instagram. O cara deu uma facada nas costas do outro que ele não quis comprar o refrigerante, que iria subsidiar, né, o uso de drogas do cara. Tem muita gente que vê o usuário como um coitado. É um coitado. Mas não é um inocente. Uhum. Coitado. É um coitado. É um cara que tá passando... Você olha esses caras tudo sujo, tudo longe da família, não tem emprego, não tem o que comer.
mas não é um inocente. A legislação já era para ter sido revista há muito tempo. Você não tinha esse tipo de centro. Negócio de cracolante, isso aí é recente, cara. Isso não existia. E eu vou te falar que existe, porque olha só, eu escutei uma fala um tempo atrás, que sempre foi um alvo da minha crítica aquilo ali. A minha crítica interna, né? Cara, não é possível. E uma pessoa falou comigo assim, é melhor estar ali, olha só, é melhor estarem ali do que estarem perambulando por aí, cometendo crimes dentro do próprio barril. E de fato é verdade. Escuta, olha que loucura. Ou seja, beleza, concordemos que o que eles praticam é errado, mas é um errado menos maléfico. Porque imagina se você pega aqueles 150 homens que tem ali, 100, e coloca 5 em cada ponto dessa comunidade, o que não viraria isso? Então você vê que a comunidade, a sociedade, ela acaba concordando com aquilo que não é certo para evitar um mal maior. Vai tendo uma aceitação. E acaba que a polícia, ela, por questões operacionais, né? Se a polícia também for ficar parada só resolvendo esse problema, que é mais de saúde pública até do que de polícia. Que não era um problema de polícia, para mim é um problema de gestão. O restante da sociedade vai ficar à mercê de outros crimes. Então, eu creio que a instituição ela faz o seu papel dessa forma, né? Ela acaba tendo que ter prioridade em certos tipos de atendimento. Atender isso aí, é claro que quando é chamado, vai lá e atende. Mas durante o serviço de patrulhamento ali, é muito difícil você pegar e abordar. O crack geralmente é um entorpecente de volume muito pequeno, que às vezes a pessoa esconde aqui, ó, dentro do ouvido, parece que é cera. E você desprende um tempo muito precioso do policiamento para pegar e tratar de algo que... Para uma abordagem desnecessária. Que tem segurança pública, é uma abordagem necessária, não é desnecessária, só que acaba acontecendo um homicídio, às vezes, ali na frente, porque a gente precisa ter o policiamento rodando, e se ele fica abordando cada Cracolândia, hoje em dia a Serra tem Cracolândia em Laranjeiras, em Fiel Rosa, em Vila Nova, em Jardim Carapina, onde tem tráfico, tem Cracolândia. Aí, o que acontece? Eu quero te fazer duas perguntas, Cabo, Fernando. O que acontece? Em 2017, né, que foi a crise, né, no caso aqui da segurança pública, ela durou um período de 21 dias. Foi do dia 4 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro de 2017. 21 dias. E aí, o que acontece? Essa crise, ela acabou ou ela continua? Por quê? Porque houve algumas ali lamentações da Polícia Militar, que foi a questão, não tinha-se farda, não foi só salário. Farda. Era o colete. Colete, prova de bala, né? Muitas coisas se colocaram ali. Eu queria perguntar ao senhor, houve melhoria, continua a mesma coisa ou piorou? E além disso, o que ocorre? Depois desse período, o Estado do Espírito Santo, ele ainda continua com 5 cidades que ainda tem um problema no âmbito da violência e da atuação da Polícia Militar. Dentre essas cidades são Cariacica, Linhares, Serra, que é o nosso município, Vila Velha e Vitória. Isso dos municípios capixabas, né, que tem um volume de situações ainda de violência que a Polícia Militar ainda não consegue agir da forma devida, né? Aí a minha pergunta seria bem assim, está havendo um investimento verdadeiro na segurança pública ou ainda continua aquela coisa mascarada, ainda dá uma aparência que tem? Porque o que ocorre? Às vezes recebe viatura, eu vou pegar um exemplo aqui mesmo de Fiel Rosa, né? Volta e meia eu ouço alguém dizer assim, mas não tem viatura na rua, mas você vê um aglomero de viaturas ali paradas. Vocês estão funcionando, sabe? Aqui tem 300. E se você der uma passada ali, você vai até ver assim, às vezes, uma viatura com pneu furado, que é uma situação que, no período da crise pública, em 2017, reclamavam a esse respeito, ou viatura sem combustível. Aí a minha pergunta trouxe uma funcionalidade, essa greve da Polícia Militar em 2017, funcionou de verdade, trouxe um bom resultado, ou ficou uma coisa ainda mascarada? Porque mudou de governo, né? Não é mais na época era Paulo Artung, hoje é o Renato Casagrande. Ficou pior. Né? É o Renato Casagrande. O Manato, que eu vi nesses dias uma entrevista com ele,
porque até então há uma pretensão, uma aparência que ele possa ser o próximo governador. Eu voto nele. E ele ainda já relatou que ele quer trazer um investimento maior dentro da Polícia Militar, mas a minha pergunta fica assim: por que que todo governante bate na tecla que vai trazer um investimento, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e parece que continua a mesma coisa? Porque segurança pública dá voto. Só por isso. Então não mudou Muito- nada depois de não, 2017. não. Aí eu vou explicar, Aham. porque mudou sim. Sim. Voltando então, 2017, houve todo aquele problema. Se eu tivesse poder para isso, antes do 2017 acontecer, e se eu pudesse fazer com que aquilo ali não acontecesse, eu faria. Não foi bom para ninguém, Sim. aqueles 20 e poucos dias. Morreu muita gente, né? Muitos criminosos, por conta de acerto de conta, a polícia não está na rua, mas também morreu muito amigo meu, policial militar, por conta desse aumento de violência, por conta de problemas posteriormente ou durante o período ali psiquiátricos, psicológicos, que tiraram a própria vida. Foi um período, cara, eu com 16 anos de polícia, 2017 foi o ano que eu mais participei de velório. E, cara, é triste o velório. E o enterro ainda de um policial militar é mais triste ainda. Então, se pudesse salvar pelo menos uma vida daquela ali, não acontecendo aquela greve, e eu tivesse como fazer isso, eu faria. Muita gente boa, né? Falo pela minha categoria de amigos aqui, né? Eu perdi um colega que hoje ele seria já sargento, ele já era sargento, mas seria quase subtenente, um camarada íntegro, camarada cristão, camarada excelente profissional por todo o local que passou, o Sargento Garcia, camarada que sempre foi admirado por seus colegas e morreu nesse período aí por conta do vagabundo, né? Tá circulando um pouco mais livremente. Não falo que, tipo assim, que esse evento que ocorreu foi errado ou foi certo, né? Não tem como a gente mensurar isso, dizer, mas eu sei de uma coisa: se ele não ocorresse, esses problemas não aconteceriam, né? Esses problemas. Mas se ele não ocorresse também, algumas soluções também não teriam ocorrido. O investimento em segurança pública, eu não tenho dados para falar se ele aumentou ou diminuiu. Eu tenho para pegar e falar sobre o que hoje a gente tem para oferecer, né? O que nos é oferecido, a gente oferece à população durante o nosso serviço. Investimento em segurança pública acontece, está ocorrendo. Lá havendo alguma evolução com relação à infraestrutura. Só que segurança pública não é feita por robô, não é feita por máquina, é feita por ser humano. Como eu estava dizendo lá atrás, o camarada que é vocacionado, ele trabalha já até além do que seria, né? Às vezes a gente é visto como bobo por parte da sociedade, às vezes por colega, porque a gente faz demais. Por alguém que faz pouco com vocês. Às vezes a própria sociedade não nos dá o valor devido. Dá o devido valor, às vezes a instituição, às vezes o governo. São conversas, né, que a gente sempre tem. E com a falta de investimento da segurança no salário do policial militar, isso acaba trazendo
aquele problema do camarada que não é vocacionado, que é profissional, mas que desanima. Não o que desanima e parte para fazer o incorreto, mas é o camarada. Pô, o serviço de polícia é um serviço muito gigante. Muito. Cara, se você for buscar literatura falando sobre serviço policial, segurança pública, é muito pouco. Hoje em dia tem um monte de faculdade mandrake aí, a gestão em segurança pública e tal, não sei o quê. Você vai ver, meu irmão, é tudo o mesmo do mesmo. Ah, eu sou graduado, sou pós-graduando em gestão em segurança. É um papel, irmão. É um papel que você olha que a pessoa às vezes fala, é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. A literatura com relação à segurança pública, polícia, ela é muito escassa no mundo. O serviço policial, ele é muito mais do seu dia a dia ali, você faz a sua formação, a parte técnica, mas o tato, o tino mesmo para o serviço vai ser durante a sua carreira. É difícil, cara, você pegar e ter esse camarada que é profissional, que não é um cara que se omite muitas vezes do serviço, e querer que esse cara ele dê um pouco mais, né, dele à instituição, se ele não está sendo bem remunerado. Então é um problema de segurança pública também, o salário do policial militar. É um problema. Eu acho que é até maior do que o próprio pneu da viatura furado. Claro que o ser humano... O cara bem remunerado, ele mesmo bota o pneu nas costas, vai lá e leva. O ser humano, ele nunca está satisfeito 100% com tudo, né? Às vezes pode, sei lá, botar o salário grande pro policial e vai ter cara ali que não vai corresponder às expectativas, vai reclamar, vai achar que é pouco. Você vê juiz aí que ganha 40 mil, 100 mil de coisa reclamante de salário. Acontece. Mas, no geral, eu creio que esse desânimo que pode ter acontecido, né, no pós-fevereiro, ele vai pegar aí e melhorar, né? As pessoas vão trabalhar mais felizes. O 2017 trouxe os problemas, né, as mortes, mas também trouxe soluções. Hoje em dia, a Polícia Militar, ela veio passando por um momento de modernização, de investimento em material físico, né? Em estrutura. Algumas companhias e batalhões foram reformados, tiveram ampliações e por aí vai. As viaturas, hoje em dia, elas têm uma condição melhor, não ainda é ideal. Na época de fevereiro, você não... você rodava viatura e pneu careca, né? 2017. E antes disso era pior. Você tinha que pedir comerciante para trocar pneu de viatura. Doido. Para ajudar. A viatura furava pneu, você não tinha onde consertar, tinha que pedir. Assim, mendigar, né? Chegar, pô, irmão, tem como você consertar aí, pô, é pra viatura, senão a viatura fica parada. E querendo ou não, o camarada, ele ajuda, ele conserta ali. Ele conserta, isso também desqualifica a polícia, né? Pois é, pô, imagina, cara, uma instituição, 187 anos, a PM fez esse ano, dia 6 de abril, e por questões, não é de gestão da instituição, né, é de gestão um pouco mais macro, entra governo, sai governo, a polícia, ela é muito maior do que qualquer governo, mas, querendo ou não, ela está... Os recursos vêm dentro. Está submissa ao governo, ela não é um poder da nação, ela depende do executivo, e acaba que esses vai e volta o governo, um quer inovar, o outro acaba trazendo um problema. E lá em 2017 tinha muitos problemas. Por isso que eu falo, o 2017, se eu pudesse, um divisor de águas. eu continuaria
eu continuo, mas isso aí sou eu, o Fernando, porque eu sou meio idiota às vezes até, porque eu preferiria estar com pneu careca, com armamento sucateado, munição vencida. Mas ganhando 10 mil. Não, com os meus amigos que morreram. Ok. Sim. Só que houve um avanço. Houve um avanço. 2017, Mas se não custou fosse o caro. 2017, hoje a gente não tava com bons armamentos. Hoje o policial militar do Espírito Santo, boa parte do nosso armamento é a pistola Glock, austríaca, arma de nível mundialmente conhecida como boa. Realmente é um armamento muito eficaz para o nosso serviço, funciona. Não que outras também não funcionavam, mas usando o custo-benefício, Comparando a o comparação. custo-benefício, a Glock é um armamento muito bom. Temos hoje carabinas, né? Uzis, também alta qualidade. São plataformas M4. Aqui no nosso batalhão é um fabricado pela Radical Arms, uma empresa americana, muito bom. Já tive, pô, e eu falando de fuzil, meus amigos vão lembrar. Eu trabalho muito com o meu fuzil como arma de primeiro emprego. Minha arma de pronto emprego é o fuzil. Se eu tô patrulhando embarcado, se eu tô a pé, se eu estiver correndo atrás de alguém, o meu fuzil tá pendurado no meu peito ou apontado na cara do cara. Toda vez que a gente se envolve em alguma ocorrência em que há lesão causada por conta do uso do armamento policial, esse armamento ele é recolhido e deixado à disposição da justiça até que a justiça o libere retornar para o serviço, né? Porque tem que haver coleta de prova do armamento, ver se realmente foi aquele ali utilizado, com comparação balística. Então é uma burocracia. Acaba que aqui no estado demora-se muito tempo para resolver isso. Depois eu vou passar um evento que eu acho que aqui no estado poderia copiar. Mas a gente tinha, até um tempo atrás, pelo menos eu tinha uns 5 a 8 fuzis, algo desse tipo, né, que foram ocorrências que eu me envolvi, baixados na reserva, sem poder serem utilizados por ninguém, porque foi troca de tiro em que eu me envolvi e utilizei o armamento. Em nenhuma dessas trocas de tiro eu tive problema com o armamento. Todos eles funcionaram muito bem, tiveram a efetividade, né? Tanto os fuzis Imbel como os fuzis plataforma M4. Nenhum deles teve falha de alimentação, nega, todos funcionaram, não tiveram. Essa de Central Carapina eu dei 60 disparos. É muita coisa. Tá doido. É muita coisa. E nenhum dos disparos deu problema. As armas hoje em dia, houve realmente um investimento. Não sei se isso vai ser, em números, mais dinheiro do que antes era colocado. Mas eu sei que efetivamente, com relação à nossa estrutura, a nossa condição de trabalhar, está melhor. As viaturas, quando chegam no período de trocar pneu, são trocadas. Tem uma ou outra que às vezes está um pouco mais cansada e tal, mas também vai do policial militar, se está cansado, se não está em condição, ele tirar aquela viatura de serviço e deixar para manutenção. Por isso que fica, às vezes, muita viatura parada, porque ela tem que ter manutenção. Entendeu? Só que também tem colega que, às vezes, se vê, tem uma viatura só para ele rodar. O resto tá tudo fora de serviço, né? Tá baixada. É o termo que a gente usa. Aí ele vê uma coisinha lá, uma lanterna queimada, e ele sabe que se ele baixar aquela viatura, às vezes ele vai ser deslocado para um policiamento
que ele não gosta de operar e tal, e por conta de uma lanterninha. Aí, às vezes, o que ele faz? Ele omite aquela alteração e leva o serviço. Eu acho que é falta de estratégia aí eu não sei de quem, vamos deixar as viaturas paradas, manutenção na cara da comunidade, porque nem todo mundo tem esse entendimento. Então, na minha opinião, é uma falta de estratégia. Recurso... É uma falta de estratégia. Beleza, se tá lá pelos motivos reais, beleza. Agora, tira da cara da comunidade, não para esconder nada, para não dar essa impressão de que, entendeu? Estamos acabando, hein, mano? Isso aí que a gente pode fazer é sugerir, né? Uhum. É só uma opinião de um cidadão, mas que não está na população. Querendo ou não, é complicado, porque você opina, você vê, e entra governo, sai governo, continua a mesma coisa. Uhum. Esse problema de pneu, tô falando, não houve questões de pneu e tal, acontece. Uma hora ou outra acontece. A viatura fica abaixada. Todo pátio de companhia, de batalhão, se for num pátio de empresa privada, às vezes vai ter lá um canto lá de veículos que estão parados para manutenção. Só que o serviço público, ele é bem burocrático, né? Mas se de uma empresa tiver 300 carros parados, a população tá nem aí. Agora, quando fala da polícia militar, entendeu? Enfim. Mas aí, é só uma crítica que eu fico falando, mano, será que ninguém consegue perceber? Porque por ser ostensivo, ser visível, e a população acaba percebendo, e a impressão que dá é essa. Não, mano, tem 300 viaturas paradas aí, e você liga, parece que é uma ou duas viaturas que fazem a ronda, não sei especificamente. Então, eu acho que é mais uma questão de estratégia de logística. Eu não sei também se tem recurso, não tem recurso para isso. As viaturas, a gente tem que ver também que as viaturas, elas são veículos que rodam 24 horas por dia e em locais extremamente desgastantes mecanicamente para o carro, né? Então, a durabilidade dela é mesmo. A chance de... Você vê, cara, é a coisa mais quando você olha para a polícia militar e vê um policial militar dirigindo uma viatura, você tem que olhar aquele cara ali e falar, caraca, esse cara dirige bem. Por quê? Cara, são média de 300 quilômetros por serviço que cada viatura roda, principalmente essas de serviço ordinário, que são as deslocadas em ocorrência. É coisa de 200 a 300 quilômetros cada turno de serviço. Se eu for colocar isso aí estatisticamente, né, a cada X quilômetros, quantos acidentes acontecem em média por carro, a polícia militar ela quase não tem acidente. Geralmente as viaturas que estão ali paradas é desgaste mecânico. É a questão que foge a minha alçada, né? Já é a questão de administração, de recurso, e que a gente vê que melhorou, que está melhorando, mas que tem que melhorar um pouquinho. Tem que melhorar, tem que se ter uma logística melhor. Só que o problema do serviço público é a corrupção, então ele é burocrático bastante para evitar isso, né? Pô, não é pegar a viatura aqui e levar na oficina. Tem que pegar ela aqui, levar na oficina, levar na outra, ver qual que é mais barata. Aí tem que pegar e tem que ver se o recurso do batalhão comporta pagar. Eu sei que tem uma burocracia mais ou menos assim. E aí eu digo que é falta. E às vezes uma viatura demora para pegar e ser colocada de volta no serviço, mas o pessoal que trabalha com isso, eles fazem o que pode, e a polícia militar, ela tá se modernizando e organizando para evitar que isso aconteça, né? É o que eu tenho visto dentro da instituição, e eu
vejo alguns avanços, vejo o salário. Quando em 2008 houve uma mudança de legislação nacional que o vencimento do funcionalismo público deveria se mudar a modalidade. Deveria se acabar com gratificações, né, que haviam em contra-cheques e tal, e foi criado uma forma de remuneração chamada subsídio. Na época que eu entrei na PM, a nossa remuneração ela era calculada em cima do soldo. O soldo era um valor X, né, que era como se valesse a sua para vocês, sua patente. Que valesse a sua patente, cada patente tinha o seu soldo, né, proporcional ao grau hierárquico, e as gratificações eram calculadas em cima desse soldo e aquilo ali chegava no seu salário. Com o evento do subsídio, acabou-se com o soldo e o seu salário passou a ser uma coisa só. Sem nenhuma gratificação disso ou daquilo. Em 2008, eu saí de cerca de 800, 900 reais de salário líquido e passei a ganhar, eu acho que o dobro e um pouquinho mais, perto de R$ 2.000. E, foi, na época, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ela passou a ser a terceira polícia mais bem paga do Brasil. Foi uma inovação no Estado. O governo era Paulo Atung, na época. Só que tinha esses caras, eles sempre te alimenta com um pedaço de pão, mas tá puxando uma corda do lado de cá. Então, o nosso trato para ganhar esse aumento aí na época era pegar e aceitar 5 anos a mais de serviço para ida à reserva, né? O policial militar, ele não aposenta, ele vai à reserva. Porque você pode ser convocado, mesmo estando depois do período de 30 anos, era na época, hoje 35. Ou seja, houve uma melhoria salarial e houve uma contrapartida do próprio policial militar, que foi, não, eu vou trabalhar 5 anos a mais, já que você vai me pagar bem. Cara, de 2008 pra cá, coisa de 20... 2008... 14 anos. Não, 14 anos. 14 anos. 15 anos. 14 anos pra cá, saímos de terceiro melhor salário do Brasil e fomos até o último. Hoje deve estar entre os últimos. Não tá, eu sei que não está em último, mas está ali, entre os piores. Os piores dos 5, eu acho dos 3 ou 5 piores. Nossa parte a gente fez, a gente aceitou o acordo, né, de trabalhar 5 anos mais. Continuamos trabalhando com excelência. A Polícia Militar, cada ano, os policiais, né, que a compõem, eles mostram serviço, os índices de violência, eles estão sendo batidos ano a ano. O policial militar, ele está se fazendo presente na rua, tá? Claro que a gente não consegue ser onipresente, onipotente, onisciente, mas a gente faz o que pode. Eu faço o que posso, meus colegas eu vejo se esforçando, trabalhando, e é complicado. Às vezes a gente não pode falar tudo o que quer, porque há uma legislação que nos impede também. Sim, a gente entende. Dá vontade de falar muita coisa, mas também é uma legislação que você tem que olhar também. É complicado também você, dentro de uma instituição, pegar e estar fora dela querendo buscar solução com terceiros. Você está com um problema com a instituição, com o seu patrão, com a sua empresa, eu acho que você também tem que pegar e tem que
primeiro tentar resolver dentro de casa. Você tá com problema com sua mulher, você vai na rua reclamar dela? Não. Você dá resolver dentro de casa ou você para. Então, eu também acho que tem que haver bom senso também, porque você vê muito colega aí, às vezes, não estou falando só de polícia, de qualquer área do funcionalismo público, criticando questões que ele poderia pegar e deixar para resolver ali internamente, ou então, quando reclamar com um pouco mais de bom senso, de paciência, né? É complicado. Verdade. A gente fecha o nosso bate-papo aqui de hoje, né? Nós passamos aí, chegamos quase a 2 horas Nossa, de bate-papo. foi bom, foi bom. Mas foi esclarecedor. Eu falei sobre falar muita coisa e acabei pulando e não esqueci. Só para fechar a questão do Instagram. Ah, tá. E deixa aí as redes sociais aí, você consegue colocar, Felipe, depois lá? Na descrição, as redes sociais lá do Fernando. Hoje em dia, eu divulgo e faço questão, porque lá em 2017, uma das boas coisas também que ficou foi a importância da Polícia Militar. Uhum. Se quem achava que a Polícia Militar não servia para nada, e que hoje em dia você ainda vê o pessoal em imprensa aí, quando é jornal de policial falando, a polícia... Esse dia eu vi a Polícia Militar mandou a nota, ó, fazemos policiamento 24 horas por dia. Pode não estar sendo o que está resolvendo? Pode, mas está trabalhando. Fazendo policiamento 24 horas por dia. Aí a repórter pegou e virou e falou, será que tá? Se fazendo policiamento tá assim, imagina se não fizesse. Meio que ironizando. Acho que a gente já viu como é que é. Se não fizesse, todo mundo já viu. Já tivemos a experiência já. Se não fizesse, todo mundo já viu. Só que, cara, às vezes o óbvio você tem que ficar martelando e falando toda hora. Você tem que pegar e ficar falando, porque senão a pessoa esquece. Daqui uns dias, 2017, o pessoal vai esquecer. Não. Eu, particularmente, hoje em dia, eu tenho esse zelo de mostrar, de filmar, às vezes, e divulgar o que a gente faz. Não é por vaidade minha, tem gente que acha que eu quero ganhar político com isso, eu não tenho. Eu amo tanto serviço que só, sei lá, pode acontecer? Pode. Mas eu, particularmente, eu não tenho essa pretensão. Pode acontecer? Pode. Mas se acontecer é natural também. Porque querendo ou não, você trabalhando, você fica vendo isso aí, você fala, meu irmão, eu quero ajudar, eu quero fazer. Se tiver oportunidade, talvez você vai até embarcar nisso. Mas eu amo o que eu faço e eu não me vejo fazendo outra coisa, que é trabalhar como policial militar. O meu Instagram, quando eu passei a movimentá-lo com relação a isso, é único e exclusivamente para quê? Para mostrar para a sociedade que o 2017 passou e que não pode cair no esquecimento. O policial militar, a polícia militar é importante. É uma dificuldade, nosso serviço é difícil. Várias ocorrências lá que eu publiquei e que o pessoal viu, foram comentar, tem que ter muita coragem e tem que ter muita tranquilidade no serviço policial. E a gente precisa ser reconhecido por isso. Não ganhar de mais nem de menos, precisa só ser reconhecido o suficiente para que a gente continue trabalhando muito bem e continue sendo orgulho para muitos aí. Eu vejo muita gente pegar aí lá comentar no meu Instagram com orgulho da instituição e eu quero, com essa divulgação, que a cada dia mais a Polícia Militar ela seja mais respeitada e seja mais agradecida pela sociedade, né? Que bom. Nós agradecemos primeiramente aqui isso, obrigado. ao Cabo Fernando pela sua presença no nosso podcast de hoje. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, você também pode depois olhar lá o link do Instagram do Cabo Fernando, que você vai poder acompanhar o serviço dele e a sua ação na descrição do vídeo. Eu sigo, eu recomendo seguir porque eu gosto, porque eu vejo as ações lá, eu acho maneiro. E eu quero te lembrar que você pode ir lá adicionar o nosso Instagram, também a nossa fanpage, e você pode se inscrever no nosso canal no YouTube,
nós fechamos aqui o nosso terceiro episódio do Dialogando. Se quiser alugar o estúdio, esse estúdio também está disponível para alugar. Se quiser fazer seu podcast pessoal, o que você quiser fazer, seus vídeos de YouTube está disponível. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau.